Delegação dos Estados Unidos viaja à China em janeiro para tratar de comércio. Indéia de Mato Grosso fiscaliza a proibição do plantio de soja. Terminais do Porto de Santos registram ampliação nas exportações de café. Programação de regularização ambiental é prorrogado até dia 31 de dezembro de 2019. Olá, uma ótima tarde a você. Começamos agora mais uma edição do Agricultura BR. Que bom que você está conosco. Boa tarde, Carla. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde para você de casa. Começamos esta edição falando que a adesão ao programa de regularização ambiental foi prorrogado. Exatamente, Carla. E esta prorrogação foi publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira, dia 27, e foi bastante comemorada. Ela foi comunicada também pela ministra, ou nova ministra da Agricultura no governo de Jair Bolsonaro, a Tereza Cristina Correia da Costa. Foi prorrogado o prazo, que venceria no dia 31 de dezembro, agora, de 2018, foi prorrogado por mais um ano. Portanto, o vencimento é no dia 31 de dezembro de 2019. De acordo com Tereza Cristina, isso acontece porque vários estados brasileiros não implementaram a situação do programa ambiental, de regularização ambiental, o que impossibilita diversos produtores pelo país de aderirem ao programa de regulamentação. Portanto, a adesão a ele está prorrogada até o próximo dia 31 de dezembro de 2019. E deputados estaduais do estado de São Paulo retomam suas atividades em 2019 com pelo menos 4 projetos que prejudicam o agronegócio. Walter Puga Júnior conversou com o deputado Itamar Borges, que disse que pretende bloquear estes projetos. Confira. Deputado Itamar, o senhor foi um dos lutadores para evitar que fosse proibido a exportação de gado vivo. Mas, como homem que preside a Comissão de Agricultura da Assembleia de São Paulo, o senhor tem outros projetos contra o agronegócio que prejudicam o agronegócio. Como o senhor pretende cuidar disso daqui para frente? Muito difícil o próximo ano? Acho que todo ano é um desafio novo. Nós temos projetos de diversas autorias que tramitam na casa que vêm contra, na verdade, a boa resposta e o bom resultado que o agronegócio dá para a economia, para o emprego e para a renda. Desde projetos com relação à aplicação de defensivos, de pulverização, de tentativa de proibir ou limitar a produção da indústria, até a própria tentativa de acabar com a exportação do boi vivo no estado de São Paulo. Dentro desse contexto, foi importante que acontecessem os debates que aconteceram esse ano, porque o setor, de um modo geral, tem feito alguns encontros e com a nossa participação de parlamentares, os atuais e também os novos que vão chegar na Assembleia e nos acompanhar na próxima legislatura, no sentido de debater a criação de uma frente parlamentar voltada para o agronegócio paulista, na defesa, no suporte técnico, na construção de propostas e políticas públicas e no alerta e no enfrentamento a temas que vão contra aquilo que o agro tem de mais importante, que é o emprego, a renda e os bons resultados que ele traz para a nossa economia. Aí estão envolvidas praticamente todas as entidades, Sociedade Rural Brasileira, o Departamento do Agronegócio da Fiesp, setor da pecuária, setor da citricultura, da avicultura, da suinocultura, todo o setor sucoenergético, todo o setor envolvido e debatendo uma construção de um trabalho para que, após a posse de 15 de março da Assembleia Legislativa, dos novos deputados e dos que se reelegeram, como é o nosso caso, possamos então começar uma nova atuação com bastante olhar, somado àquilo que já acontece, seja através da comissão que eu presido, seja através das frentes parlamentares
já existente, para que possamos fortalecer ainda mais a defesa e o apoio ao agronegócio paulista. Entre os projetos que são considerados prejudiciais ao agronegócio, qual o senhor destacaria que está na Assembleia e o senhor pretende levar a debate, discutir e impedir? São vários, esse do boi vivo continua lá, não foi votado ainda, espero que ele não entre na pauta, mas se entrar que nós possamos derrubá-lo. Temos projeto que limita a produção na verdade você limita a produção de laranja, por exemplo, para a indústria, que ela só pode produzir 20% produção própria. O poder público não pode interferir na atividade econômica no intuito de atrapalhar. Eu costumo dizer que muitas vezes o produtor não precisa de ajuda, ele precisa que não atrapalhe. E nós precisamos estar muito atentos a isso. Tem um projeto que você acompanhou também, é aquele de proibir o confinamento no estado de São Paulo, um absurdo. Você acabaria com um setor importante da economia e eliminaria outros como a avicultura, etc. Então, nós temos que estar sempre muito atentos, porque a hora que você menos espera surge algum projeto que possa vir contra, na verdade, aquilo que é a boa prática de você estimular e não burocratizar a produção. E o INDEA do estado de Mato Grosso está determinado em cumprir o seu papel de fiscalização para o calendário de plantio de soja no estado mato-grossense. Quem traz informações para a gente é o repórter Valdir Pacheco. O Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso, INDEA, divulgou em nota recentemente que cumprirá o seu papel de fiscalização referente ao calendário de plantio estipulado na Instrução Normativa Conjunta de 2015. E a norma vigente estabelece que o plantio da soja no estado está estabelecido de 16 de setembro a 31 de dezembro de cada ano, sendo vedado, inclusive, o plantio de sucessão de cultura de soja sobre a cultura de soja, soja segunda safra ou safrinha na mesma área. A entidade esclarece que a medida é de extrema importância para a prevenção e controle fitossanitário da ferrugem asiática, considerando a perda de eficiência e a reduzida disponibilidade de fungicidas, ingredientes ativos que controlam a ferrugem asiática. O descumprimento do calendário de plantio gera ao produtor rural a sanção prevista no anexo do Decreto 1524, de 20 de agosto de 2008, de 30 unidades padrão fiscal, acrescido de 2 UPFs por hectare plantado. Valdir Pacheco para o SBA, Sistema Brasileiro do Agronegócio. E o assunto que nós vamos tratar agora é muito sério, tem a ver com Mato Grosso, mas principalmente com Mato Grosso do Sul e Paraná. Não é de hoje que temos falado a respeito dos fatores climáticos que têm atingido bastante e severamente a capacidade produtiva da soja nos dois estados, Paraná e Mato Grosso do Sul. O que acontece? Fator climático que não contribuiu, principalmente para a soja que foi cultivada no cedo, ou seja, logo que abriu a temporada, que teve condições de ter cultivo a partir do dia 15 de setembro desse ano, nós tivemos quem teve cultivo, porque as chuvas naquele momento permitiam, e essa soja é aquela que está sendo mais afetada pelos veranicos que atingiram esses estados. No caso do Mato Grosso do Sul, que havia uma estimativa inicial de uma produção acima de 10 milhões de toneladas de soja, isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer porque boa parte do potencial produtivo foi afetado. E essa afetação faz com que se tenha já uma expectativa de produtividade mais baixa, sendo mais baixa com um quantitativo ou um resultado de produção menor, ficando, portanto, abaixo do recorde que era esperado.
No Paraná, a situação não é muito diferente. Quando comparamos uma safra com a outra, safra 18-19 com a 17-18, e eu lembro que a 17-18 não tinha aquele melhor situação de desempenho climático e com isso de campo, situação técnica, quando nessa época do ano 89% das lavouras de soja estavam em boas condições, no Paraná, de acordo com o Departamento de Economia Rural da Secretaria de Agricultura do Estado do Paraná, neste momento são 80%. É um reflexo direto, principalmente e sobretudo, dessa situação climática que atinge o Estado do Paraná também. É veranico, é falta de chuvas. Nós tivemos até nos dois estados agora, mais recentemente, Paraná e Mato Grosso do Sul, algumas chuvas isoladas, mas nada que recupere o potencial produtivo. O máximo que essa chuva consegue é fazer com que a soja plantada um pouco mais tarde, ou seja, um pouco mais distante de quando foi liberado, a situação de vazio sanitário no Mato Grosso do Sul e no Paraná, ela não tenha perdas de produtividade, de potencial produtivo. Caso contrário, se não vier a chover, vai ter sim novos impactos sobre essas áreas de produção. Já no estado do Mato Grosso, algumas áreas também, por importantes regiões de produção, começam a sofrer com estresse hídrico, ou seja, falta de chuva, esse estresse hídrico ou início de estresse hídrico já vai também derrubando o potencial produtivo das áreas de produção. E eu falo disso num ano, agora eu vou mostrar como é que estão as cotações nesses três estados, no qual temos aí um custo de produção variável em Mato Grosso do Sul e também Paraná, que chegam próximos a R$3.000 o hectare. Não está fácil, a situação de custo de produção foi lá em cima nessa campanha 2018-2019. Ora, se o produtor rural foi beneficiado durante um bom tempo com dólar mais alto, com isso vendendo soja num preço melhor, hoje temos uma situação adversa, porque foi adquirido também produtos, os insumos, também com dólar lá em cima. Veja comigo como é que vem a cotação. Cotação da saca da soja, aqui é uma média, aqui nós estamos usando os números que nós temos oficiais do Mato Grosso, do Paraná e do Mato Grosso do Sul. Mato Grosso vem com uma média de R$ 65,38 a saca de 60 quilos, Paraná, R$ 69,11. Mato Grosso do Sul vem com uma média melhor que o Paraná, essa é uma situação um pouco mais rara de acontecer, a R$ 73,00 a saca de 60 quilos. Esse é o momento que nós temos em relação à soja, mercado pronto, tem um mercado físico aqui disponível para esses três estados. São cotações agora com valores um pouco mais tímidos do que aqueles que se tinham quando no porto ou nos portos brasileiros o prêmio pago era melhor. Então, situação difícil nesse momento, ou pelo menos preocupante para o produtor rural, que teve safra de soja com custo elevado e agora tem visto uma situação climática atingindo as áreas de produção de maneira mais severa, trazendo perdas de produtividade e cotações mais baixas. Então, a grande pergunta, porque o produtor está na fazenda, está no campo, quer saber quando que pelo menos a situação climática, se pelo menos o preço a gente não consegue falar quando vai ter situações que venham a trazer melhora, quando que a situação climática para produtores de soja no Mato Grosso do Sul, Paraná e parte do Mato Grosso também melhora. Juliana Rezende está conosco e responde essa pergunta. Boa tarde, Juliana, seja bem-vinda. Olá, muito boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos que nos assistem. Pois é, áreas produtoras do Mato Grosso do Sul e Paraná acabaram registrando aí poucas chuvas para o desenvolvimento da soja de forma mais expressiva. A expectativa para esses próximos dias ainda é dessas pancadas de chuva acontecer na região, mas não vai ser aquela chuva que tem potencial para reverter as condições de umidade do solo. Para os próximos períodos, a situação em relação ao Paraná, Mato Grosso do Sul e também no estado do Mato Grosso, a expectativa ainda é um pouco melhor para o estado do Mato Grosso. Isso porque temos um corredor de umidade que atua na parte central do país e consegue alimentar a formação de nuvens carregadas de forma mais expressiva para o estado do Mato Grosso. Isso acontece principalmente em pontos do norte, faixa leste também. Em alguns pontos do sul do estado, justamente algumas áreas produtoras que já vêm registrando índices de umidade do solo um pouco mais baixas na região. Agora, em relação a Mato Grosso do Sul e Paraná, o cenário ainda segue bastante preocupante. Isso porque as pancadas de chuva que acontecer nesses próximos dias acabam ainda associadas com a combinação de calor e umidade. Essa chuva em forma de pancadas não é aquela chuva regular e abrangente para grande parte das áreas produtoras. É aquela chuva mal distribuída que pode acontecer
acontecer em uma cidade, não acontecer na cidade do lado. Então, esse cenário, principalmente entre Paraná e Mato Grosso do Sul, ainda segue preocupante até pelo menos primeiro dia de janeiro de 2019. Para as próximas semanas, a expectativa melhora um pouco mais. Entre os dias 2 e 6 de janeiro, a chuva agora acaba ganhando um pouco mais de intensidade entre Paraná, Mato Grosso do Sul e diminui um pouco mais no estado do Mato Grosso. Não quer dizer que a chuva cesse, apenas as pancadas vão diminuir de intensidade e garantir, então, menores volumes de água. No Mato Grosso, o volume não deve passar de 15 milímetros. Entre Mato Grosso do Sul e Paraná, o volume de água varia de 15 a 30 milímetros. No decorrer do terceiro e último período, até o dia 11 de janeiro, a expectativa de chuva ainda voltando a migrar em alguns pontos do estado do Mato Grosso, norte do Mato Grosso do Sul, e as instabilidades voltam a enfraquecer em pontos do oeste do estado do Paraná, oeste e norte também, e até pontos das áreas mais ao sul do estado do Mato Grosso do Sul. Então, no decorrer das próximas semanas, não tem um cenário tão satisfatório assim para os produtores de soja do Paraná, Mato Grosso do Sul e também Mato Grosso, que já vem enfrentando essa falta de instabilidades, índices de umidade do solo cada vez menores ao longo dessas áreas produtoras. Então, a expectativa ainda é de chuva em forma de pancadas nas principais áreas produtoras do Paraná, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, o que não quer dizer que vai ser aquela chuva abrangente e que acabe beneficiando, então, grande parte das áreas produtoras. Então, o cenário ainda segue de pancadas mal distribuídas em grande parte das áreas produtoras de Paraná, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso no decorrer das próximas semanas. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. E o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos trouxe em seu relatório semanal de embarques de grãos números consideravelmente menores para a soja do país norte-americano. Para a semana encerrada em 20 de dezembro, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos mostra uma exportação de 651.181 toneladas de soja contra mais de 980 mil da semana anterior. Em todo o ano comercial, os embarques americanos de soja já somam 15.800.000 toneladas, bem abaixo do ano anterior, quando eram mais de 27 milhões de toneladas embarcadas nesta época do ano. Números que são considerados normais para esse período do ano, no qual tanto o movimento de comercialização, de vendas, quanto também o de embarques acaba ficando menor. Importante lembrar que esses dados, eles são de embarques norte-americanos, foram apresentados agora nesta quarta-feira e nós que teríamos na quinta-feira, ou seja, hoje, os números de vendas e exportações será apresentado na sexta-feira, já trazendo um outro volume para a semana em relação ao que aconteceu com as vendas e comercialização dos Estados Unidos de maneira geral. Vamos saber como é que vem a soja negociada em Chicago. Há pouca movimentação de negócios. Aqui nós temos a posição de março agora, aquela que é o contrato com maior liquidez. Já não é mais a posição de janeiro, é o que nós temos aqui sendo confirmado, apesar de ter um pouco volume de negócios para Chicago, mas a posição de janeiro vem a 8 dólares 73 centes o bushel, março a 8 dólares 86 centes mais 4 por bushel, maio abaixo de 9 dólares, 8 dólares 99 centes mais 6, e a posição de julho 9 dólares 12 centes mais 4, as quatro posições vão ganhando 3 centes de dólar, só julho acima da marca aqui de 9 dólares, mas com poucos contratos negociados, há pouco volume de negócios neste momento em relação ao que acontece com soja na Bolsa de Chicago. Seguimos falando sobre mercado financeiro aqui no Agricultura BR e o dólar se movimenta nesta quinta-feira em alta com os investidores olhando a trajetória da moeda norte-americana no cenário exterior e também com a atuação do Banco Central brasileiro sobre o câmbio nesta quinta-feira. Nós conferimos agora em tela como está se movimentando o dólar comercial no Brasil com uma variação positiva de 0,23, sobe pouco a moeda norte-americana no Brasil, sendo vendida a R$ 3,93. E nós vamos até a Bolsa Brasileira de Mercadorias conversar com Walter Puga Júnior, porque tem algo que influencia no mercado financeiro. É que a delegação dos Estados Unidos viaja à China agora em janeiro para tratar de comércio. Então nós conversamos com Walter Puga Júnior agora que já está a postos. Puga, boa tarde. É isso mesmo?
É isso mesmo. Há uma expectativa positiva nesse momento em relação às negociações que são intensas por telefone entre Estados Unidos e a China. E a confirmação divulgada ontem à noite pela agência de notícias Bloomberg de que uma comissão, de que uma delegação comercial dos Estados Unidos viajará para a China no dia 7 de janeiro. Aliás, a delegação será liderada, segundo a agência de notícias Bloomberg, pelo vice-presidente de comércio dos Estados Unidos, o Jeffrey Gerish. E mais, terá nessa comissão David Malpass. Ele é subsecretário de Tesouro para Assuntos Internacionais. É o que informava a agência de notícias Bloomberg, sem citar as fontes, né? Bom, as autoridades dos Estados Unidos e da China já têm falado por telefone nas últimas semanas, as negociações são intensas e pelo andar da carruagem, vamos dizer assim, a expectativa é positiva, né? A China e os Estados Unidos já fizeram planos para negociações presenciais sobre o comércio, já disse o Ministério do Comércio chinês, também admitindo essa discussão presencial, né? As negociações por telefonemas continuam, né? Por telefone continuam entre representantes tanto do Ministério do Comércio da China como representantes do governo americano, mas mesmo que do lado dos Estados Unidos esteja no período de folga de Natal, o porta-voz do Ministério do Comércio chinês, o Gao Feng, ele disse que mesmo com o feriado de Natal nos Estados Unidos, as equipes econômicas comerciais da China e dos Estados Unidos estão em comunicação estreita e que as negociações estão progredindo de forma ordenada. Isso traz uma tranquilidade para o mercado e causou inclusive uma euforia ontem no mercado americano. Houve uma alta acentuada nas bolsas americanas depois de uma derrocada nas últimas semanas, né? Para ter uma ideia, em média, os papéis chineses cresceram alguns índices 5%, né? Nasdaq subiu quase 6% ontem. Tudo isso na expectativa positiva em relação ao acordo que pode ser, vamos dizer, tratado a partir de janeiro de maneira consistente. Agora, a China também abriu mão de alguma coisa, né? Ela vai suspender as tarifas adicionais sobre veículos e autopeças fabricados nos Estados Unidos por 3 meses a partir de 1º de janeiro. De outro lado, o governo americano não vai impor novas tarifas a produtos chineses que entrem no mercado americano, como prometido por Donald Trump, seria agora em 1º de janeiro. Isso não vai ocorrer, foi adiado para março. Portanto, teremos aí um período de pelo menos 60 dias de intensas negociações, o que traz um certo alívio para o mercado. Agora, para nós, no Brasil, ainda não há, vamos dizer, uma reação positiva, não. A nossa bolsa vinha em baixa recentemente, ontem, inclusive, recuou para a faixa de 85 mil pontos, se manteve ali nos 85 mil pontos e hoje reage, mas reage de modo muito tímido, muito leve. Agora há pouco, 85.370 pontos, tinha uma alta de 0,28%. Então, os papéis de empresas brasileiras, final do ano, volume de negócios mais baixos, também não há uma reação no índice Bovespa. Agora, o dólar, sim. O dólar chegou a operar acima de R$ 3,94 hoje. Houve uma alta mais acentuada. E veja, mesmo com o Banco Central atuando diariamente, oferecendo recursos ao mercado, né? Venda de $1 bilhão hoje com compromisso de recompra, né? Bom, este vai ser o 7º leilão em linha realizado pelo Banco Central apenas em dezembro. Para se ter uma ideia, para conter essa disparada do dólar, o Banco Central já injetou $7 bilhões este mês no mercado. Mesmo assim, o dólar ensaia uma alta frente ao real, já passou hoje de 13,94, agora há pouco operava 13,93. 3,93 mais 58. São as informações até este momento. É com você, Carla. Obrigada, Puga, por enquanto. Mais informações direto da Bolsa Brasileira de Mercadorias você confere na 3ª edição da Agricultura BR às 17h20. E por aqui nós vamos para um rápido intervalo comercial, mas no próximo bloco você confere que embarques de milho avançam nos Estados Unidos na semana. Você vai conferir também que no Porto de Santos, que é o maior embarcador de café do Brasil, claro, por conta da proximidade, teve registro neste ano de ampliação nas exportações de café. São assuntos de logo mais aqui no Agricultura BR, que volta já. Estamos de volta e o destaque agora é para o mercado do milho.
E o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos trouxe em seu relatório semanal de embarques de grãos números que avançam para o milho na semana. Para a semana encerrada no dia 20 de dezembro, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos mostra embarques de 996.098 toneladas, acima das 886.100 toneladas da semana anterior. Com esse volume, os Estados Unidos já têm embarcadas 16.900.000 toneladas contra pouco mais de 9 milhões de toneladas no mesmo período da temporada passada. Por aqui vamos saber então como é que vem os negócios com milho lá nos Estados Unidos, na Bolsa de Chicago. Você acompanha comigo as posições de curto prazo sendo negociadas lá nos Estados Unidos. Nós temos aqui movimento de alta, vai ganhando cerca de 2 centes de dólar. Março vem com 3 dólares 75 centes mais 4 bushel. Maio, 3 dólares 83 centes mais 2. Julho, 3 dólares 90 centes mais 6. E a posição de setembro, negociada 3 dólares 93 centes por bushel. Esses números aqui, apesar de ter pouca relação com o valor de mercado negociado para o milho aqui no Brasil, ele acaba trazendo uma pontuação importante para os valores internacionais da tonelada do milho. E por aqui nós destacamos a previsão do tempo para todo o nosso país. Direto da Somar Meteorologia, nós vamos conversar com a Juliana Rezende para ver como fica o clima em todo o nosso Brasilzão. Então vamos conversar com ela agora. Juliana Rezende, boa tarde. Como fica o clima para os próximos dias para todo o Brasil? Olá, Carla, muito boa tarde. Olha, tem previsão de chuva mais persistente na parte central do país, porque ainda temos uma frente fria atuando próxima à costa da região sudeste, que ajuda a organizar este corredor de umidade, que acaba garantindo, então, pancadas mais fortes nas áreas mais escuras do mapa. Entre o sul da Bahia, Espírito Santo até o Acre, a expectativa de pancadas mais expressivas, com nuvens carregadas, tendência de volume de água também mais elevado, variando de 50 até 70 milímetros entre os estados de Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais e também o estado do Espírito Santo. O tempo firme predomina nas áreas mais claras da região nordeste. A expectativa ainda é de algumas pancadas acontecer no litoral norte da região por conta da circulação dos ventos na costa, mas ainda são pancadas bem fracas e isoladas que devem ainda perder intensidade de forma gradual. Na região sul, a chuva diminui de forma bastante gradual nesses próximos dias, conforme uma frente fria então se afasta em direção ao oceano. É por isso que o tempo firme até volta a predominar em grande parte do interior gaúcho, e a chuva que acontecer entre Santa Catarina, Paraná, interior de São Paulo e até áreas mais ao sul do estado do Mato Grosso do Sul são bem fracas, isoladas e mal distribuídas na região. A partir da semana seguinte, a expectativa deste corredor de umidade que atua atualmente na parte central do país já perde intensidade. A gente já volta a ter áreas de instabilidades voltando a avançar pela região sul, São Paulo, Triângulo Mineiro e grande parte do Mato Grosso do Sul e sul de Goiás também. São pancadas mais expressivas, com volume de água em torno de 30 milímetros. A expectativa é de instabilidades se espalhando pela região nordeste, tanto que a massa de ar mais seco perde força. Agora as áreas que vão ter tempo firme já são bastante localizadas e a chuva diminui de forma bastante gradual na região norte. As pancadas seguem ainda bastante influenciadas pelo calor e pela umidade, mas agora o volume de água é mais baixo, principalmente em toda a metade norte brasileira. Até pelo menos o dia 11 de janeiro tem previsão de um novo corredor de umidade voltando a atuar na parte central do país. Mas, por enquanto, as instabilidades ainda devem garantir pancadas com baixo volume de água. A expectativa, então, a partir do dia 7 de janeiro, é de chuva bastante abrangente em grande parte do Brasil, sem grandes acumulados e sem riscos para transtornos. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Por aqui, o Agricultura BR traz em destaque um levantamento que mostra como é que foi o ano das cooperativas agrícolas e de pecuária no Brasil. Na avaliação geral, pelo menos dos representantes da OCB, 2018 não foi um ano muito positivo. É importante lembrar que as cooperativas que operam no Brasil empregam cerca de 1 milhão de pessoas. E para falar a respeito deste assunto, a repórter Catarina Martorelli conversou com o presidente da OCB, Organização das Cooperativas do Brasil, o Márcio Freitas, que falou sobre o balanço de 2018 e também as perspectivas para o próximo ano.
No Brasil, existem pouco mais de 6.600 cooperativas, 1.500 são voltadas para o agro, 1 milhão de cooperados. Então vamos saber como é que foi o ano de 2018 para essas cooperativas. Ninguém melhor para falar sobre isso do que o presidente da OCB, que está aqui com a gente. Presidente, como é que foi o ano de 2018 para as cooperativas do Brasil? Ano difícil, mas superado, acho que muito bem superado pelas nossas cooperativas. O cooperativismo é um movimento que, pela sua forma de ser, é uma organização de gente, que gera, cultiva confiança, ele tem a capacidade de mitigar efeitos de crise. As pessoas tendem a ser mais solidárias, mais gregárias em momentos de dificuldade. Então as cooperativas acabam tendo uma ferramenta importante, sendo uma ferramenta importante para mitigar os efeitos de crise política, de crise de confiança, de crise institucional. Então acho que nós conseguimos superar bem o ano, um ano de cenários difíceis, mas onde as cooperativas conseguiram prosperar. Com os preços dos produtos agrícolas navegando num nível bom, nós conseguimos manter a renda rural brasileira, principalmente nos principais setores de grãos e fibras, e vemos o movimento ver com muito otimismo, inclusive essa disruptura política que nós tivemos, e estamos enxergando com otimismo essa transição. Esperamos um 2019 ainda duro, com as correias apertadas, com algumas dificuldades, mas que será superado e manteremos o nosso processo de desenvolvimento e de crescimento. O que o senhor acredita que vai ser o principal destaque das cooperativas do agro em 2019? Eu acredito que o principal desafio, sem dúvida, sempre é financiar a safra. A agricultura brasileira é muito grande e ela, com isso, acaba sendo muito alavancada. Ela necessita de financiamento. Esse financiamento nós não temos poupança interna que o promova no bolso do produtor, do cooperado, da cooperativa. Então, o maior desafio sempre é financiar a safra. Dentro de uma política econômica de arroxo, isso sempre preocupa, mas nós acreditamos, por ser o principal negócio do Brasil, a agricultura, nós teremos uma prioridade de continuar financiando e financiando bem a safra brasileira. Obrigada, presidente, pelas informações. Um ótimo fim de ano para o senhor e para todos os cooperados. Catarina Martorelli para o SBA. E daqui a pouco no Agricultura BR você vai conferir informações sobre os embarques brasileiros de café pelo Porto de Santos, que neste ano de 2018 subiram. E ainda nesta edição do Agricultura BR você vai ver que a qualidade de pastagem pode impactar na rentabilidade. Continue participando aqui do Agricultura BR pelo nosso WhatsApp, o número é 67 99656 2266. Nós voltamos já. Agricultura BR de volta, e o destaque agora é para o mercado do café. E o Secafé, o Conselho de Exportadores de Café do Brasil, trouxe um levantamento entre janeiro a novembro deste ano sobre os embarques do grão nos portos brasileiros. O porto que se destaca com maiores exportações de café do Brasil é o Porto de Santos. Você confere comigo na sua tela dados que o Secafé trouxe sobre as exportações de café no Porto de Santos, que mostram que o porto embarcou 25 milhões e 400 mil sacas de 60 quilos de café entre janeiro e novembro deste ano. As exportações da commodity registraram crescimento de 7,6% em relação ao mesmo período do ano passado. Por outro lado, o Cais Santista reduziu de 84,6% para 81,1% sua participação nos embarques da carga. Em todo o país, 31 milhões e 400 mil sacas foram exportadas até o último mês.
Bom, o Porto de Santos é, sem dúvida, o maior embarcador de café do país. Tem uma diminuição em relação ao que vinha embarcando antes, porque outros portos no país acabaram tendo também elevação. É o caso dos terminais portuários do estado do Rio de Janeiro, que embarcaram 3.800.000 sacas. Aí seguido também por outros portos que você confere conosco aqui no Agricultura BR. Aqui os portos ou terminais do Rio de Janeiro, chegando a 3.800.000 sacas, é o segundo maior embarcador de café do país. Porto de Vitória, que tem principalmente a saída do café Conilon produzido no próprio estado, chegando a 772.278 sacas, e Paranaguá com 170.841 sacas, de acordo com os dados do Secafé. Ainda segundo o Secafé, entre o balanço das exportações do grão no país, apresentou um crescimento de 12,5%. Já em relação à receita cambial, apresentou uma queda em relação a janeiro e novembro na comparação anual. Se nós vermos aqui no quadro, a receita cambial entre janeiro a novembro deste ano foi de 4,550 bilhões de dólares, uma queda de 3,9% no mesmo período do ano passado. Vamos saber como é que vem a operação com o café na Bolsa de Nova York, café arábica. Nós temos pouco volume de negócios por lá, mas traemos aqui as posições sendo negociadas nos Estados Unidos com queda. Vai perdendo aí cerca de 1,5 cento de dólar por libra-peso. Março vem com negócios a $1, 2 centos mais 30 libra-peso. Maio, $1, 5 centos mais 55. Julho, $1, 8 centos mais 35 a libra-peso. E setembro, posição de referência aqui para o Brasil, $1, 10 centos mais 90 para a libra-pesa, mas quase sem nenhum negócio aqui na posição de setembro. E atenção, você telespectador da região norte do país. Destacamos agora a previsão do tempo para a sua região, direto da Somar Meteorologia com a Juliana Rezende. Juliana, o que podemos falar para os próximos dias em relação ao clima na região norte do país? Olha, Carla, a região norte recebeu fortes pancadas de chuva durante todo o mês de dezembro, tanto que tivemos acumulados que passaram de 200, 300 milímetros no decorrer deste mês, superaram a média climática do mês. A expectativa agora, no finalzinho do ano de 2018, finalzinho do mês de dezembro também, as instabilidades ainda vão seguir atuando na região norte de forma bastante expressiva. As condições de umidade do solo seguem elevadas, especialmente nas áreas em rosa do mapa. No decorrer dos próximos dias ainda tem bastante instabilidade na região norte, condições que seguem influenciadas pelo calor e pela umidade na região, formam então nuvens mais carregadas, garantem pancadas mais expressivas de água, por isso o acumulado é bastante elevado e varia de 30 até 50 milímetros em grande parte da região norte. Apenas o estado de Roraima é que as pancadas são bem fracas, isoladas e é o tempo firme que predomina no decorrer desses próximos dias. Para a próxima semana, as instabilidades começam a perder intensidade, mas isso somente no comecinho de janeiro de 2019. Então, janeiro já promete ser um mês com instabilidades que ainda começam o mês mais enfraquecidas, tanto que o acumulado de chuva também é bem mais baixo, variando em torno de 5 a 15 milímetros em grande parte da região norte, até pelo menos o dia 6 de janeiro. No decorrer do terceiro e último período, entre os dias 7 e 11 de janeiro, a expectativa é de instabilidades voltando a ganhar um pouco mais de intensidade, principalmente entre Rondônia, Acre, sul do Amazonas também. Nas demais áreas, as instabilidades vão seguir ainda com fraca intensidade e também com baixo volume de água. Então, o mês de dezembro ainda promete terminar com pancadas de chuva bastante expressivas na região norte, e aí é somente no comecinho do mês de janeiro que as instabilidades perdem força gradualmente, já não tem risco para chuva tão forte na região, e aí o volume de água também deve ser menor no comecinho do próximo mês. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. E daqui a pouco, no Agricultura BR, nós vamos falar a respeito de pastagem e como que ela pode garantir melhor rentabilidade no campo. E ainda nesta edição do Agricultura BR, você confere os destaques do Showtech 2019. Nós voltamos já. E o assunto aqui no Agricultura BR é pastagens. Olha só,
a minha colega Sara Kirchhoff conversou lá nos nossos estúdios em São Paulo com um especialista em solos e também de nutrição de plantas a respeito de como conseguir melhor qualidade de pastagem. O fator qualidade de pastagem é aquele que pode garantir melhor resultado e, com isso, rentabilidade no campo, e é o assunto de agora da entrevista do Agricultura BR. O investimento em uma pastagem de qualidade tende a garantir mais rentabilidade para o produtor. Essa afirmação é do engenheiro agrônomo Eduardo Silva Silva, que está aqui comigo, que é também especialista em solos e também em nutrição de plantas. Seja bem-vindo ao SBA, Eduardo. Oi, Sara, é um prazer estar no canal do Boi. Eduardo, começo te perguntando o que é uma pastagem de qualidade, que atributos que ela precisa ter? Olha, Sara, de largada eu já diria que é uma pastagem mais palatável, aquela que o boi come e não deixa nada para trás. Como tornar essa pastagem mais tenra, com mais biomassa, com mais folha, índice de área foliar? Eu tenho que ter mais raiz, né? Porque uma planta com mais raiz, ela é uma planta com mais boca também. Ela come muito mais, ela bebe muito mais, e isso com certeza se converte em biomassa e o animal pode comer melhor e mais também. Eu aproveito até, na questão de palatabilidade, existem alguns nutrientes importantes no solo que conferem essas propriedades que atraem mais o animal a comer, né? Por exemplo, o sulfato, ele baixa as concentrações de nitrato, né? E isso o animal percebe. Isso faz com que ele avance, rapando literalmente o pasto. Eduardo, qual que é a importância do cálcio e também do enxofre? A importância ela é igual ou maior aos outros macronutrientes que nós estamos acostumados a conhecer, que é o NPK. Muito se falou em NPK, passamos muito tempo numa agronomia baseada no NPK. Eu fui um estudante de agronomia que aprendeu a fazer fertilidade e correção de solo só com NPK e com calcário. Hoje, fora da academia, esse mundo se ampliou. Hoje percebe-se que cálcio e enxofre, para muitas culturas, é consumido igual ou até mais do que alguns macronutrientes que compõem esse ternário NPK. Mas vamos direto à questão dos benefícios. Uma planta com cálcio é uma planta que consegue enraizar mais, porque o cálcio ele seria a ponta de uma broca. Vocês imaginem uma parede que tu tenta furar a parede com uma broca cega, tu tem que fazer muita força para poder empurrar essa broca para dentro. A raiz é a mesma coisa, uma raiz sem cálcio, ela faz muita força, ela perde muita energia para tentar penetrar no solo e acaba ficando com a raiz superficial, e isso não dá vigor para a planta. Então o cálcio ele aumenta essa capacidade da broca estar mais afiada, por isso a raiz entra mais, o solo solta mais, o solo mais solto suporta mais ao pisoteio do animal. Então, para quem faz a rotação lavoura-pecuária, é muito comum usar, por exemplo, sulfato de cálcio, que tem cálcio e enxofre junto. O enxofre torna a pastagem mais palatável e ele tem uma relação direta com o nitrogênio também. Tá? Então, o que acontece? Para quem faz a rotação e faz um melhoramento das condições ambientais para essa pastagem logo no inverno, com certeza, quando entra com uma cultura de verão, como a soja, por exemplo, o milho, percebe-se um benefício, principalmente na física do solo. E isso se converte no inverno a produtividade animal, e isso se converte no verão a produtividade da planta de lavoura. Então é uma relação de ganha-ganha numa visão de sistema. Certo. Eduardo, você estava me contando também que uma boa pastagem pode fazer com que pode aumentar o número de animais por área, né? De que forma que isso acontece? O termo técnico correto seria a lotação, né? Uhum. Cada região tem o seu perfil de lotação, mas é uma lógica linear. Se eu tenho mais comida, eu posso botar mais boca, né? Então, a gente tem observado que o produtor ele tem conseguido colocar mais animal por área devido à maior oferta de alimento. Isso é uma vantagem, porque hoje nós temos que otimizar a propriedade que nós temos, seja ela pequena, média ou grande. Eu não posso me dar o luxo de sair comprando mais área, porque eu não consigo produzir mais na área que eu tenho hoje. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que explorar a profundidade. Para explorar a profundidade, eu tenho que colocar algo que faça a planta enraizar. O sulfato de cálcio é um exemplo novamente. Uhum. Muito rápido, muito solúvel, e o resultado o produtor vê na safra. Tá? Então, o que acontece? Enraizou mais, tudo que cresceu para baixo se reflete para a parte de cima.
E tendo mais comida, tenho mais boca, tem um aumento de lotação. Eduardo, agora falando da questão da produção e, claro, da rentabilidade, né? Voltando para aquela questão inicial lá da nossa pergunta, da nossa entrevista, nossa afirmação. Quanto que isso reflete, uma boa pastagem pode se refletir na produtividade, falando especificamente da pecuária de leite? Essa é uma excelente pergunta. Infelizmente, ainda essa relação de pastagem com incremento de produtividade na pecuária é algo ainda meio incipiente, pelo menos para nós. Nós sempre tivemos um foco muito em lavoura, mas isso se expandiu para a pecuária como? Através da nutrição de pastagem. Quando a gente começou a considerar a pastagem uma planta de lavoura, que precisa também de alimentos equilibrados, como uma planta de soja, como uma cana, como um pé de laranja, um cafeeiro, a gente começou a entender que uma planta bem nutrida, ela converte no animal. Então, para te dar um caso, nós temos no Rio Grande do Sul, no centro do Rio Grande do Sul, na região de Lajeado, né, exemplos de incremento de produtividade. Como? Na pastagem, em torno de 30% a 40% do Tifton, por exemplo. Bastante coisa. Na fenação. E no animal? Aquele produtor que deu início ao melhoramento, à boa nutrição da pastagem, ele percebeu imediatamente um ganho no início de 2 litros por vaca dia. E aquele que acreditou no projeto, constatou, viu com os próprios olhos o potencial que tem da pastagem alimentando-a da forma correta, ele já chegou até 10 litros a mais. Isso inclusive pequenas propriedades? Pequenas propriedades principalmente. Interessante, é um número bem impactante, né? Bem impactante, e para nós é uma satisfação muito grande de poder contribuir nessa cadeia, né? Que a gente sabe que as pequenas propriedades, elas contribuem de forma muito significativa para toda essa cadeia de fomento no agro, né? E é o que o produtor busca, né? Ainda mais em tempos em que o preço do leite fica mais baixo, naquelas épocas é importante ter essa produtividade maior, né? São investimentos importantes e necessários. Exatamente. Eu acho que o desafio de todo técnico, de toda pessoa envolvida no agro, o produtor, o técnico palestrante, é o quê? Levar a tecnologia do laboratório ao campo, esse é o serviço de extensionismo, né? Isso eu trago a importância das Emater, das Epagres, de tudo isso no Brasil, né? Levar numa linguagem que o produtor absorva e seja factível para a sua propriedade, para a sua realidade, né? E fazer com que ele baixe custo, e baixando o custo ele sinta no bolso esse aumento do lucro, né? Porque a cadeia agro não é diferente de uma indústria, não é diferente de uma loja. A gente tem que reduzir custos e aumentar lucro. Tá certo, Eduardo. Muito obrigada por todos os esclarecimentos e pela sua presença aqui conosco. Eu que agradeço e fico às ordens. Esse foi então Eduardo Silva e Silva, engenheiro agrônomo e também especialista em solo e nutrição de plantas. Devolvendo o sinal para Campo Grande, é com vocês. Tá aí, assunto importante, falando sobre pastagem, qualidade de pastagem e como isso garante melhor resultado no campo. Eu quero aproveitar e conversar com alguns telespectadores que no Twitter do Agricultura BR durante essa semana comentavam preços e como é que estava a arroba do boi gordo durante esse período. Bom, o comentário geral, isso se repete ano a ano, em relação aos valores praticados para a arroba do boi gordo, é que é um período de estabilidade, principalmente uma semana antes, até 10 dias antes do Natal, costuma-se ter um período de estabilidade. Este ano, pelas informações que chegaram a nós aqui do Agricultura BR, se teve muitas indústrias frigoríficas garantindo as suas escalas. O que aconteceu? Adiantaram compras, com isso as entregas de animais aconteceram antes, eles ficaram abastecidos para fazer esse abate. É por isso que não tem muita variação. Se você observar as cotações que são exibidas aqui no canal do boi, aqui na Agricultura BR, raramente a gente traz cotação do boi. Nós comentamos o mercado do boi, mas raramente a gente mostra. Quando mostra é um comparativo mesmo, para trazer uma análise a respeito do ponto de vista do que está acontecendo com o boi gordo. Mas se você observar os nossos programas co-irmãos aqui, o Bom Dia Produtor e também o Mais Pecuário, você vai observar que durante esse mês de dezembro há pouca variação para o valor da arroba do boi gordo. Aí, respondendo, quem me perguntou no Twitter, estou tentando abrir aqui no celular, não estou conseguindo, mas é o seguinte, respondendo a esse telespectador e aos demais que estão comentando o preço do boi, é extremamente natural. Dezembro é um período, e o começo de janeiro também, de estabilidades para valores da arroba do boi gordo. Há algumas exceções no país, Rondônia é uma exceção, Tocantins é uma exceção, Rondônia é uma exceção positiva,
Tocantins é uma exceção negativa. Temos também o estado de Goiás, no qual se está tendo uma situação de previsibilidade, né, dentro do que é estável, mas com viés de queda em relação àquilo que vinha acontecendo. De acordo com algumas das indústrias frigoríficas, são informações que chegam e que nós apuramos, conversando com alguns representantes dessas indústrias, as escalas estariam fechadas pelo menos até o dia 7 de janeiro, o que traz essa linha de estabilidade. Então, tudo dentro do normal. O que não foi normal em 2018 é alguns estados brasileiros terem preços, valores para a arroba do boi gordo menores que em 2017, já que 2017 foi um ano extremamente complicado. E daqui a pouco na Agricultura BR você vai conferir todas as informações do Showtech 2019. E se você ainda não participou aqui do Agricultura BR, participe. Envie sua pergunta, foto ou vídeo da sua produção pelo nosso número do WhatsApp que aparece embaixo da sua tela. É o 67 99656 2266. Nós voltamos já. O Agricultura BR agora fala um pouco a respeito do Showtech 2019. Essa grande feira, uma grande feira, abre o calendário dos eventos agrícolas, os principais eventos agrícolas do país. Acontece em Maracaju, no interior do estado de Maracaju. No interior do estado de Mato Grosso do Sul, evidentemente, no município de Maracaju. Showtech 2019, ela vem diferente. Sabe por quê? Primeiro, porque o Canal do Boi é emissora oficial e nós temos muito orgulho de participar desse grande evento. Temos também o orgulho de receber você, telespectador, você, pecuarista, você, agricultor, que estiver presente na feira, vai poder nos visitar. Você vai poder conhecer nosso estande, conhecer um pouco o nosso método de trabalho, fazer negócio, se for o caso, e também acompanhar a nossa programação de perto. Por que de perto? Porque nós vamos estar trazendo flashes ao vivo durante toda a programação aqui no Canal do Boi, desde de manhã, no Bom Dia Produtor, até o encerramento das nossas atividades. Mais importante do que isso, também aqui para nós, evidentemente, é com a Agricultura BR nas suas duas edições ao vivo. A meio-dia e 15 no horário de Brasília e às 17h20 serão feitos integralmente ao vivo de Maracaju, do Showtech 2019. Portanto, estaremos juntos nesta grande feira. Canal do Boi é emissora oficial e nós contamos com a sua participação. Seja lá na feira, seja aqui pela televisão, novidades técnicas, tecnológicas, de fomento e muito mais para você. Quem esteve aqui comigo recentemente e fez um convite para o Showtech foi a nova ministra da Agricultura, Tereza Cristina Correia da Costa, que comentou a respeito da importância da feira. Eu queria convidar todas as produtoras e os produtores rurais de todo o Brasil para virem participar do Showtech do dia 16 ao dia 18 de janeiro em Maracaju. Esse Showtech que já é um sucesso absoluto e que esse ano vem trazendo um tema do conhecimento, né? Trazendo um tema da divulgação do conhecimento para todos os produtores rurais. Meus amigos, vamos estar lá do dia 16 ao dia 18 de janeiro, todo mundo participando do Showtech 2019. Um grande abraço. E chegou o momento que todos nós aqui do Agricultura BR gostamos e esperamos para trazer para você o quadro Agricultura BR Responde. E hoje nós temos participações lá do interior da Bahia. Começamos vendo aqui, a primeira participação é do Hudson Pereira da Silva, do município de América Dourada. Ele diz: desde já quero desejar um próspero ano novo para todos que fazem esse ótimo jornal. Gostaria de saber se aqui na cidade de América Dourada vai ter chuva dentro da média, pois estamos plantando a mamona. Será que janeiro e fevereiro teremos chuvas? O clima está
muito quente. Obrigada. Hudson, um feliz ano novo para você e já vamos responder a sua pergunta, mas antes temos mais uma pergunta de um telespectador também do interior da Bahia. Esse é o Alisson, do município de Paulo Afonso, e ele diz: olá, queria saber a previsão para os próximos meses para a minha cidade. Então vamos responder aos nossos telespectadores do interior da Bahia, direto da Somar Meteorologia, com a Juliana Rezende. Juliana, o que podemos falar para os nossos telespectadores? Bom, então, Carla, respondendo aos telespectadores de América Dourada e Paulo Afonso da Bahia, a expectativa agora é de diminuição das instabilidades. Tivemos o comecinho do mês de dezembro com fortes pancadas de chuva na região, só que nessa época do ano não é normal essa chuva tão intensa e persistente. Agora, para o interior da Bahia, no decorrer desses próximos dias, na região de América Dourada e Paulo Afonso, que é na metade norte da região da Bahia, a expectativa é de tempo mais firme. As áreas de instabilidades vão ficar mais restritas ao oeste, faixa central e até o sul da Bahia, até pelo menos o dia 1º de janeiro. Então, as poucas pancadas de chuva que acontecer na região dos telespectadores devem ser bem fracas e irregulares. A partir da próxima semana, a gente tem áreas de instabilidades já perdendo força na Bahia, só que a chuva ela consegue migrar um pouco mais, tanto para a região de América Dourada como Paulo Afonso. Tem previsão de algumas pancadas de chuva, só que não devem ser de forma intensa e volumosa. Esse cenário acontece entre os dias 2 e 6 de janeiro. A partir do dia 7, temos áreas de instabilidade se espalhando pela Bahia, mas não vai ser aquela chuva tão persistente e volumosa. E esse cenário de irregularidade, ou seja, de tempo mais firme do que pancadas de chuva de forma mais intensa e com elevados volumes de água, ainda devem predominar até pelo menos ao longo do mês de janeiro. A partir do finalzinho de janeiro, começo do mês de fevereiro, é que novas áreas de instabilidades migram pela região, trazem então pancadas de chuvas mais expressivas e ainda no decorrer da primeira quinzena de fevereiro, a chuva ainda vai ser bastante regular, com períodos de tempo mais seco intercalados com alguns episódios de chuva na região de América Dourada e também Paulo Afonso. Hoje eu encerro por aqui a minha participação. Amanhã eu volto com mais previsão do tempo. Até amanhã. Boa tarde. A Agricultura BR vai para um rápido intervalo comercial, o último desta edição, e daqui a pouco voltamos com as últimas informações de hoje. Muito obrigada pela sua participação até aqui, mas continue participando conosco pelo nosso WhatsApp. Você vê o número embaixo aqui da nossa tela, é 67996562266. Fique conosco, nós voltamos já. E um laudo emitido pela Secretaria de Agricultura do Rio Grande do Sul aponta que herbicidas usados nas lavouras de soja no estado têm afetado as lavouras de uvas. Quem traz as informações é a Annelise Nicolodi. O agrotóxico que é transportado pelo vento após a pulverização das lavouras de soja teria afetado uma área de mais de 1.500 hectares espalhados pelo Rio Grande do Sul. Segundo os técnicos, como o herbicida é volátil, pode ir 50 quilômetros ou mais de distância de onde foi usado, tornando difícil a identificação do responsável pela aplicação. Das 53 amostras analisadas pela Secretaria da Agricultura em 18 municípios, 52 tiveram laudos positivos, atingindo 47 propriedades. Além de afetar as plantações de uva, o agrotóxico também está prejudicando os campos de oliveiras. Nos campos de cima da serra, onde a soja também ganhou espaço, há sinais de prejuízos na uva e na maçã. Preocupado em diminuir a deriva dos pulverizadores e evitar o problema de contaminação, o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural lançou na metade de 2018 um programa, em parceria com a Secretaria da Agricultura do Rio Grande do Sul, CREA e MAPA. É o Deriva Zero, que combina uma série de ações com foco prático para reduzir os índices de deriva nos municípios onde este problema tem sido identificado. Nós estamos indo nas propriedades fazendo uma consultoria, né? A gente faz uma sensibilização primeiro, faz um módulo teórico e o nosso instrutor vai até a propriedade para regular o pulverizador em loco. Bomba, pressão. Um dos grandes problemas que hoje nós temos no campo é a deriva, né? E muitas vezes a gente pode perder alguns produtos, moléculas, pela deriva, né? Além de, nessas regulagens que a gente vai fazer, o produtor não vai colocar o agroquímico
fora do alvo. Então, ele pode até reduzir custos, né? E com isso, reduzindo o custo, ele vai ter renda. Então, é o ajuste fino dos pulverizadores que nós temos que fazer, como bico, tem uma série de produtos que a gente usa, tem bicos diferentes, tem pressões diferentes, a gente tem que cuidar da pressão atmosférica, vento. Então, é uma série de fatores, né, que levam a acontecer a deriva. E o que a gente quer é minimizar esses problemas, como você falou, atingir culturas vizinhas e às vezes culturas que estão, como tu falou, a vitivinicultura com soja, nós temos que acertar, né, esse convívio, né, dá para se conviver muito bem, dá para se passar os produtos sem problema de deriva. Então, o que a gente quer é atingir até dezembro em torno aí de 5.000 produtores. O resultado dos laudos foi enviado ao Ministério Público, que vai ouvir produtores e órgãos ambientais para tentar sanar o problema. Annelise Nicolodi, para o SBA. Esse fator da deriva, principalmente por conta da aplicação e o resultado final da aplicação de herbicidas, por exemplo, é algo que está sendo muito debatido, discutido em relação aos grandes eventos que acontecem no país para discutir esse tipo de situação, e as empresas privadas têm tentado achar soluções para reduzir esse tipo de situação, no caso a deriva. Mas é importante lembrar também que o produtor rural, ao aplicar o herbicida ou outro produto, ele precisa observar as condições de vento, de velocidade, entre outros fatores, para reduzir essa questão. Quando se tem a deriva, se tem dispersão de produto, com isso vai ter que exigir novas aplicações, não tem o mesmo efeito nas lavouras e também pode atingir outros tipos de produção e mesmo a vida humana nas fazendas. Por aqui nós vamos chegando na parte final do Agricultura BR, vamos ver como é que vem soja sendo negociada em Chicago. Você acompanha comigo, está na tela, soja operando perto da estabilidade, vai ganhando $1 por bushel aqui as posições. Posição de janeiro vem a $8,71 mais 2 o bushel. Março, $8,83 mais 6. Maio, $8,97 por bushel e julho, $9,10 mais 2 por bushel. São os negócios que nós temos hoje com soja em Chicago. E nós vemos aqui como opera o dólar no mercado financeiro brasileiro, o dólar que iniciou a sessão desta quinta-feira em movimento de alta, com os investidores monitorando a moeda norte-americana no cenário internacional e também com o Banco Central Brasileiro atuando no câmbio. E nós vemos agora em tela, o dólar continua subindo, mas bem pouquinho, 0,11%, com a moeda norte-americana sendo vendida a R$ 3,92 mais 6. E com essas informações nós encerramos esta edição do Agricultura BR, agradecendo muito pela sua companhia. Uma boa tarde para você. Voltamos às 17h20 trazendo mais destaques do agronegócio. Este é o Agricultura BR. A inteligência e a transparência do agronegócio sempre com você. A todos uma ótima tarde e até mais. Até mais.